Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque quando eu abri uma caixinha de perguntas, muitas pessoas disseram: Marcelo, eu não consigo ter constância, eu tento mudar de vida, tento melhorar a qualidade de vida e quando eu vejo eu já caio, eu já sucumbo, eu não consigo me manter num estilo de vida mais saudável, eu não consigo viver bem. E isso é uma coisa que eu escuto há muito tempo. Sim, se a gente não tiver constância e não tiver consistência, a gente nunca vai ter nenhum resultado. Nem no emagrecimento, nem na saúde, não vai ter nenhum resultado em nada que a gente queira ter um resultado acima da média. O que é a definição de constância? Ah, Marcelo, eu não consigo ser constante. Constância por definição, constância é a qualidade do que é contínuo, do que é constante. Então, do que não termina, do que não para. Marcelo, não consigo ter constância porque para, né? Não consegue ter constância porque para. E consistência é a característica do que é firme, do que é sólido. Não consigo ser consistente, Marcelo, eu sou muito fugaz, sou muito frágil. E, obviamente, se a gente não consegue melhorar esse desempenho no longo prazo, a gente não consegue nenhum resultado. Nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 1º de fevereiro de 2022, eu tive mais uma vez uma prova de como é importante ou como vale a pena ser constante e ser consistente na mudança do estilo de vida. Porque sempre eu atendo muita gente no consultório e como as pessoas que me procuram já conhecem, já sabem do que se trata, como é que eu lido com a saúde humana, com a saúde dos humanos, das pessoas de bem, então eu tenho um público selecionado. Mas hoje foi legal porque assim, eu tenho uma rotina de consulta médica e de revisão laboratorial que é muito difícil alguém conseguir ter um resultado bom nesses exames e nesse acompanhamento médico. E hoje algumas pessoas tiveram resultados muito, muito bons. E quando eu comecei a perguntar sobre o estilo de vida dessas pessoas que tiveram resultados muito, muito bons, tanto na questão do controle do peso quanto da performance, hoje teve consultas que eu perguntei assim, ó: como é que tá a vida sexual? Porra, tá top, pô, tá demais. Como é que tá a questão do teu ânimo, da tua força, da motivação? Porra, tá top, tá demais. Como é que tá a tua sensação de bem-estar, a vontade de viver? Nossa, tá demais, tá top. E o que tinha em comum entre essas pessoas? Essas pessoas mudaram o estilo de vida e começaram a praticar as coisas que eu falo, que eu trato do lado de cá. Que eu vou até dar uma pincelada nessa live porque é importante. Então lá no final eu vou falar sobre um pouco de estilo de vida porque é importante para a gente fixar a questão dos hábitos que são importantes para a gente ter bons resultados. Mas como é que essas pessoas conseguiram então ser constantes? Como é que elas conseguiram ser consistentes e conseguiram ter excelentes resultados? Até eu mesmo, já faz 12 anos que eu vivo esse novo estilo de vida. E é uma pergunta assim, poxa, 12 anos cuidando da alimentação? Sim. Cuidando da atividade física? Sim. Cuidando do sono? Sim. Do manejo de estresse? Sim. Do estilo de vida? Assim, nossa, eu não consigo. Tá? Então guarda que nessa live a gente vai conseguir resolver esse assunto de uma vez por todas. E eu tenho certeza que as chaves para a gente ter constância e consistência vão estar nesse vídeo aqui. Tá? Antes de começar a live, eu estava pensando assim, no que eu podia trazer para te inspirar, para tu entender o que eu quero te passar. E tem vários exemplos legais que me vieram à cabeça, mas quando eu comecei a mudar meu estilo de vida, algumas coisas me chamaram a atenção e eu prestei atenção nisso de constância e consistência antes de pensar no estilo de vida. Me chamava a atenção que algumas pessoas de sucesso eram constantes e consistentes, mesmo antes de eu trabalhar com esses conceitos ou me preocupar com isso. Para quem não sabe, eu sou médico,
sou cirurgião por especialidade, não atuo mais como cirurgião, isso é até legal de falar. Não trabalho mais como cirurgião, sou um cirurgião aposentado, portanto um jovem cirurgião aposentado. Mas na minha vida médica, na minha vida cirúrgica, chamava a atenção, eu sempre tive grandes mestres. E grandes mestres competentes e de sucesso nas suas áreas. E isso me chamava a atenção. Por exemplo, quando eu atuava exclusivamente na cirurgia geral, antes de trabalhar em equipes especializadas, quando eu trabalhava na cirurgia geral, eu procurei modelar, eu procurei me aproximar e trabalhar junto e pegar experiência com um grande mestre meu da cirurgia, que é chamado Dr. Paulo Toffer. Eu era um jovem estudante de medicina, não era nem médico formado ainda. E eu me lembro uma coisa assim, eu nunca esqueci, que eu estava preocupado, guri novo, sentado ali na sala dos médicos, querendo saber se eu ia poder, como é que eu faria para acompanhar ali o Dr. Paulo nas cirurgias. E ele deu um grande exemplo de constância e consistência, porque ele me disse assim, na maior calma do mundo, ele me disse assim, ó, Marcelo, é só tu vir aqui 1h30 da tarde. Qualquer dia, de qualquer semana, de qualquer mês, de qualquer ano, eu vou estar aqui. E isso, vamos dizer que eu era estudante do 2º e 3º semestre da Faculdade de Medicina. E eu fiz toda a minha Faculdade de Medicina, ou seja, 6 anos, acompanhando o Dr. Paulo Toffer às tardes no hospital. Depois me formei médico, depois estudei e fiz residência de cirurgia médica, pós-graduação, acompanhando o Dr. Paulo Toffer, 1h30 da tarde no hospital. Depois fui colega dele, fui contratado dele, trabalhei na equipe operando a 1h30 às tardes no hospital. Depois me despedi da equipe e ainda hoje, se eu precisar do Dr. Paulo, eu sei que, eu não sei onde é que ele vai estar em qualquer outro horário, mas a 1h30 da tarde ele está no bloco cirúrgico exercendo o papel dele, o talento dele, o propósito dele com maestria, dia após dia. E isso, quando eu era um jovem médico, eu não entendi isso. Nossa Senhora, como é que esses caras conseguem uma constância e consistência, em outras palavras, eterna? E eu disse, nossa Senhora, incrível, incrível, é admirável, eu já admirava. Depois eu fui para a cirurgia cardiovascular, ali eu tive um grande mestre, Dr. Manuel Quintanilha. Sempre assim, todos os profissionais com quem eu trabalhei, pessoas e profissionais incríveis. E a mesma coisa, Dr. Manuel Quintanilha, rotina, Marcelo, rotina, Marcelo. Rotina, 6h30 da manhã, revisa o paciente, revisar os exames, o CTI e de novo, rotina, Marcelo, rotina. Nossa, mãe, eu acompanhei a Faculdade de Medicina acompanhando o Dr. Manuel Quintanilha, me formei médico acompanhando, fui cirurgião geral acompanhando, depois fui contratado na equipe de cirurgia cardiovascular, rotina, Marcelo, anos, décadas, rotina, Marcelo, rotina, meu Deus, incrível. Como é que esses caras conseguem? Porque nisso eu já estava aqui, pô, você médico, você cirurgião, cirurgia cardiovascular, e os caras ali, sempre na mesma, pau, certinho. Depois mudei de novo, disse, poxa, mudei a minha área de atuação porque mudou meu entendimento, assim. A cirurgia cardiovascular, incrível, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado mais de 5 anos como cirurgião numa equipe de cirurgia cardiovascular. Aprendi demais sobre saúde, sobre doença, sobre prevenção, sobre tratamento, sobre habilidades cirúrgicas, demais, assim, sobre constância e sobre consistência, sem dúvida. Mas a cirurgia cardíaca, a quase totalidade da atuação médica, tanto que a gente chama assim, que é a atenção terciária, assim, é a super especialidade. A gente pega já o final. E o que eu via no paciente da cirurgia cardiovascular? Paciente muito doente metabolicamente, muito inflamado, com estilo de vida com bastantes fatores questionáveis. E na época eu já atuava na medicina do estilo de vida, na medicina integrativa, nessa medicina mais
completa, assim, tentando buscar um estilo de vida legal que proteja para a doença e que crie uma perspectiva de longevidade ou cria uma vida, um dia a dia que vale a pena ser vivido. E o paciente da cirurgia cardiovascular, o infartado, eu não tinha muito o que fazer e o ambulatório, o atendimento era uma coisa que me machucava porque não dava tempo, as coisas já estavam muito ruins. E aí eu decidi ir para a cirurgia plástica. Não, eu vou para a cirurgia plástica. Na cirurgia plástica eu conheci um outro exemplo de constância e consistência. Fiquei sabendo da existência de um médico cirurgião chamado Dr. Marcelo Altenhofen da Silva. Entrei em contato com o cara e disse, olha, eu gostaria de trabalhar. Comecei a trabalhar como cirurgião na equipe de cirurgia cardiovascular, Dr. Marcelo. Rotina. Anos e anos e anos perfeitos, assim, de novo. Toda segunda e toda quinta, a mesma rotina de... Tinha a rotina, esse cara muito bom, trabalhava em outro hospital, em outra cidade, e era tudo assim, sempre, rotina, por muito tempo. E eu sempre me questionando, sempre mudando, eu estranhava assim que, tinha passado mais de uma década e, por exemplo, o Dr. Paulo Toffler estava lá, constância, rotina, trabalhando. O Dr. Manuel Quintanilha, top, perfeito, trabalhando. Dr. Marcelo Altenhofen, top, perfeito, trabalhando. E eu questionando, disse, poxa, como é que pode, né? Como é que pode ter conseguido tanto tempo trabalhar na mesma área, mesma atuação, coisa e tal? Eventualmente até me surtia assim, uma certa coisa, nossa, mas a gente precisa, olha como eu caí numa armadilha que depois nossa, mas eu preciso mudar. E não me dei conta de uma coisa, olha que legal agora, eu não me dei conta que desde lá, daquele jovem médico lá que eu estava aprendendo com os meus mestres, e quando eu descobri a medicina integrativa, a medicina do estilo de vida e o impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde, eu estava começando eu era um cirurgião recém-formado. E então eu fiz a minha formação de cirurgia interessado em medicina do estilo de vida, eu trabalhei como cirurgião e trabalhei ao mesmo tempo com medicina integrativa, medicina do estilo de vida, trabalhei na cirurgia cardiovascular, mas atendia e estudava medicina integrativa e do estilo de vida, fui para a cirurgia plástica, atendendo, estudando e trabalhando com medicina do estilo de vida, eu não me dei conta que eu era igual àqueles caras na minha área de atuação primária, que fazia com que as coisas faziam sentido. Eu percebi então lá naquela época que uma coisa ligava todas as pessoas que tinham sucesso, constância e consistência. Na verdade, não uma coisa, três coisas. Três coisas são fundamentais do ponto de vista comportamental para fazer com que uma pessoa tenha constância e consistência. Me pareceu que profissionalmente eu não estava tendo constância e consistência, porque eu estava sempre subindo de especialidade. Mas eu não me dei conta que durante todo esse tempo eu estava sendo constante e consistente em uma área específica, que era a medicina integrativa. Provavelmente os meus mestres hoje devem me olhar e dizer assim, nossa senhora, Marcelo trabalhou comigo e já trabalhava com isso. Marcelo depois trabalhou e já trabalhava com medicina integrativa, medicina do estilo de vida. Aí o doutor Marcelo também lá, depois, o Marcelo trabalhava comigo. Claro, por toda essa década, 12 anos, eu fui mudando, mas com foco em medicina integrativa, medicina do estilo de vida. E para eles devem ter a mesma visão que eu tenho, assim, nossa, o Marcelo sempre constante naquilo ali. Então, do ponto de vista comportamental, três coisas determinam a constância e a consistência. Três coisas. Vamos ver se tu consegue adivinhar. Em outras palavras, três coisas são capazes de fazer a coisa mais difícil que tem para fazer na
na busca de constância e consistência num estilo de vida saudável, que é sobre o que nós estamos conversando aqui, ó. Sobre o que nós estamos conversando? Sobre constância e consistência na criação e na manutenção de um estilo de vida saudável. É sobre isso. Claro que eu estou usando exemplos profissionais e eu espero que esse trabalho, esse exemplo, acabe extrapolando para outras áreas da tua vida e tu, além de conseguir constância e consistência em um estilo de vida saudável, tu também consiga levar esse raciocínio para as outras áreas de atuação profissional, amorosa, financeira, para tu conseguir ter sucesso. Eu sinceramente desejo que todo mundo que me segue, todo mundo que se identifica com essa questão de ter uma vida legal, de viver uma vida que vale a pena, sinceramente, eu te desejo hoje, eu desejo que tu tenha uma vida top demais, que tu tenha uma vida amorosa top demais, familiar top demais, eu desejo que tu tenha dinheiro para tu poder curtir a vida, desejo que tu te desenvolva enquanto pessoa, pô, eu te desejo uma vida demais, assim, demais, quero que tu saiba que isso é o que me motiva é te ajudar a fazer isso, tá? Então eu te desejo verdadeiramente que tu consiga não só emagrecer, mas que nessa trajetória do emagrecimento tu descubra que existe uma vida top demais para ser vivida e consiga então essas outras coisas. Qual é o trabalho que a gente tem quando vive uma vida que não nos dá resultado legal e a gente vai buscar um resultado legal? A coisa difícil de fazer, ou o desafio que a gente tem para conseguir fazer isso, é quebrar hábitos, trocar um conjunto de hábitos por outro conjunto de hábitos, até que esse novo conjunto de hábitos seja automático, seja normal. Tem até um livro que fala a frase que eu quero te falar, que é quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, se a gente quer ter constância e consistência, a gente tem que conseguir quebrar o hábito de ser quem a gente é e ir devagarinho se transformando numa outra pessoa. Até vou abrir um parêntese porque eu acabei de citar um tipo de comportamento que pode ajudar a quebrar hábitos e a construir novos hábitos. Eu acabei de citar nas entrelinhas do que eu acabei de falar que para ter sucesso nas minhas atuações profissionais, eu modelei pessoas de sucesso, eu não fui trabalhar com pessoas ruins, com pessoas incompetentes ou incongruentes, inconsistentes e inconstantes. Eu modelei pessoas de sucesso, me associei a eles, admirei eles, trabalhei com eles e obtive o sucesso para aquele meu desejo. Então, eu nem estava previsto para te falar isso hoje, mas modelar pessoas de sucesso é um caminho, desde que seja alinhado com o que tu quer. Ó. Então eu era um cirurgião, modelei um cirurgião. Quis trabalhar com cirurgia cardiovascular, modelei um cirurgião cardiovascular. Quis trabalhar com cirurgia plástica, modelei um grande cirurgião plástico. Isso funciona muito, funcionou muito. É uma coisa, quando é verdadeira, quando vem da alma, assim, quando é verdadeira, como foi meu caso. Mas o grande desafio de quebrar o hábito de ser quem a gente é trocar alguns hábitos por outros hábitos. Hábito a gente nunca suprime, hábito a gente nunca afoga, a gente nunca tampa um hábito, a gente troca alguns hábitos. Então isso na rotina alimentar, poxa vida, a gente tem que trocar itens. Por isso que é tão ruim, um outro parênteses, pause na live de novo. Por isso que é tão ruim tentar emagrecer comendo as mesmas coisas, mas só mexer na quantidade. Por isso é tão ruim tentar emagrecer. Não, vamos tentar emagrecer. Comendo de tudo com moderação, vamos pegar o que tu come e ajustar as quantidades. Isso é um tiro no pé existencial e comportamental enorme. Porque para a gente deixar de ser quem é e se transformar em outra pessoa, para a gente quebrar o hábito de ser quem a gente é e criar o hábito de ir nos transformando em outras pessoas, a gente tem que trocar coisas. E não insistir em fazer as mesmas coisas, mas tentar ajustar quantidades. É um desserviço, né? É um desserviço quando a gente vai tentar emagrecer mantendo os mesmos hábitos, trocando quantidades, porque isso já mina
a base da mudança de hábitos, que é abandonar algumas coisas e colocar outras coisas no lugar. Isso é fundamental para a gente deixar de ser quem a gente é. Eu deixei de ser quem eu era e me transformei em várias outras pessoas, abandonando hábitos e comportamentos. Como é que a gente faz isso? Assumindo, adotando novos hábitos e novos comportamentos. Não tenta viver uma vida nova fazendo as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. Isso não dá certo no longo prazo. Então, já fica aqui uma dica de que a gente não consegue ser constante e consistente quando a gente insiste em manter velhos hábitos. A gente precisa trocar velhos hábitos por novos hábitos. E nesse contexto de trocar velhos hábitos por novos hábitos, a gente precisa dessas 3 coisas aqui. Só com essas 3 coisas aqui, a gente consegue trocar velhos hábitos por novos hábitos, e trocando velhos hábitos por novos hábitos, a gente consegue quebrar o hábito de ser quem a gente é e se transformar em outra pessoa. Quem dá mais? A primeira coisa, a primeira palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. A primeira palavra tem 9 letras. Quem é que diz aí uma letra para a gente brincar de forca? Isso ficou nítido quando eu vi os meus mestres e ficou nítido quando eu tive que trocar de área várias vezes, e fica nítido de por que eu consigo cuidar de mim até hoje, trabalhar com medicina integrativa até hoje. A primeira letra vai ficar invertido aqui, primariamente, depois não. A primeira letra é a letra C. C. A primeira coisa que a gente tem que ter para mudar completamente de vida é a letra C. Essa palavra que começa com a letra C, ela termina com ão. Ão. O que a gente precisa para fazer uma grande virada na vida, quebrar o hábito de ser quem a gente é, trocar hábitos antigos por hábitos novos, começa com uma conduta, com um acontecimento que começa com C e termina com ão, e tem 9 letras. Termina com ão. A primeira grande coisa que a gente tem que ter, e se a gente não tiver, a gente às vezes está ali buscando ter consistência, constância, mas a coisa não vai, tá? Não é dedicação, não é construção, é convicção. A primeira coisa é convicção. 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 A primeira grande coisa é convicção. Aqui eu posso dar convicção. A primeira coisa é convicção. Botem nos comentários. É convicção. Eu tenho 2 exemplos para te falar sobre convicção. O primeiro exemplo eu posso te dar sobre as consultas de hoje. Sobre as consultas de hoje. Que eu te comentei que eu atendi pessoas top, com grandes resultados, vivendo vidas incríveis, seguindo o que a gente fala do lado de cá. Convicção foi uma coisa muito importante para todas as pessoas de sucesso que têm constância e consistência. E essas pessoas de sucesso de hoje, ficava nítido assim, ó. Então quer dizer, Marcelo, que a gente pode comer gorduras naturais dos alimentos? Pode comer. A gente pode comer ovos, vários ovos no dia? Pode comer. A gente pode fazer jejum? Pode comer. Então quer dizer que farinha, farináceos, açúcares, óleos e álcool fazem mal pra gente? São inflamatórios ou no mínimo criam compulsão ou criam disbiose, alteram a microbiota intestinal, prejudicam a nossa saúde por várias formas? Sim, sim. E no momento onde isso fica claro e a gente cria uma convicção, acabou. Não existe outra saída, não existe outro contexto, não existe outra possibilidade. No momento em que isso está claro e evidente, acabou. Um outro exemplo de convicção foi quando eu, lá no fim de 2008, 2009, quando eu aprendi essas coisas, tem uma história também, uma outra hora eu conto essa história, mas eu aprendi, comecei a pesquisar e numa madrugada, enquanto eu fazia plantão num pronto atendimento,
numa madrugada eu li vários artigos, li um blog de um pesquisador independente, um ex-atleta chamado Mark Sisson, li um site de um médico chamado Chris Kresser, e uma madrugada me trouxe convicção. Uma madrugada de estudos num pronto atendimento, enquanto não tinha movimento, não tinha ninguém para atender, eu acordado durante a madrugada, pesquisei e aquela pesquisa me trouxe convicção. Eu cheguei em casa de manhã e disse para Sabrina: Sabrina, meu amor da minha vida, olha aqui, ó, acabou. A nossa busca por emagrecimento, por saúde, por performance, acabou. Eu estou convicto. Eu abri um armário, eu me lembro até hoje, tinha um armário de canto, e embaixo nesse armário de canto tinha farinha, tinha açúcar, tinha óleo, tinha leite condensado, tinha massa, tinha proteína de soja que a minha irmã tinha me dado para tentar me ajudar a ser mais saudável. Eu estava gordo, estava diabético. Me deu proteína de soja, ainda bem, não comi, nunca abri aquele pacote, tirei aquilo tudo, eu dei. Disse, olha, quem come isso, que coma então. Convicção. Quer ver um outro ato de convicção? Eu percebi que a minha atuação como cirurgião estava chegando ao fim. Eu percebi anos antes de eu decidir largar a cirurgia. Organizei minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida financeira, me organizei e chegou um momento em que eu tive convicção. Cheguei para o meu chefe na época, me demiti, eu estava num cargo interessante, estava tudo organizado na minha vida médica, decidi e encerrei minha atividade cirúrgica. Eu não sei se tu me conhece, não sei se sabe da minha história, só eu cheguei onde eu queria estar. Do ponto de vista cirúrgico e médico, eu poderia subir mais, eu estava com outros planos ainda, mas assim, o que eu esperava para aquele momento, eu tinha ultrapassado muito o que eu esperava para aquele momento. E eu consegui simplesmente abrir mão daquela realidade por convicção de que a minha atividade ali tinha acabado e eu tinha um outro papel na medicina para cumprir. E com essa convicção, eu me demiti. E eu me lembro que teve um colega cirurgião jovem que olhou e disse, Marcelo, ele tem o nariz meio fechado, assim, meio trancado, tem uma rinite crônica, provavelmente consome muita farinha, muito açúcar, super inflamado, tá barrigudinho. E aí ele dizia assim, Marcelo, o que tu tá fazendo da tua vida, Marcelo, o que tu tá fazendo da tua vida? Eu disse, cara, eu nem disse nada, na verdade. Ele falou assim, o que tu tá fazendo da tua vida? E aí virou e foi embora, eu olhei ele de costas assim, cara, tu ainda vai entender, meu velho. E aí nunca mais voltei no hospital, até hoje, assim, até hoje eu nunca mais voltei no hospital lá. Nunca mais voltei. E hoje, como tu bem sabe, graças a Deus, assim, a minha vida é outra, assim, outra rotina, a questão assim de plantões, do tipo de interação médico-paciente. Hoje eu tenho outra vida, assim, então obviamente foi a melhor coisa que eu fiz na época. Então eu posso dizer assim que certamente a melhor coisa que eu fiz quando eu me formei foi fazer cirurgia, porque eu queria, foi a melhor coisa, eu fiz isso com convicção e fui constante e consistente o suficiente para ter aquele resultado. Depois decidi outras coisas. Mas então, como é que eu posso me manter saudável, forte, magro, ativo, com performance há mais de uma década tendo mudado de estilo de vida? Convicção. O que eu faço dia após dia, para mim, é óbvio. É óbvio. Não tem como eu fazer outra coisa. Eu tenho tanta convicção de comer o que eu como, eu tenho tanta convicção de dormir como eu durmo, de acordar como eu acordo, de fazer o que eu faço. Eu sou tão convicto que eu tenho a impressão de que se eu entrasse em coma, eu ia acordar do coma e seguir fazendo as mesmas coisas, porque isso tá tatuado no meu cérebro. Eu tenho muita convicção do que eu preciso fazer. Marcelo, eu não consigo ter constância, eu não consigo ter consistência. Talvez tu não tenha convicção. Talvez tu não tenha certeza, talvez tu ainda ache que tu precisa fazer uma coisa para ter um resultado. Ah, eu preciso diminuir os carboidratos para emagrecer. Ah, eu preciso praticar jejum intermitente para emagrecer. Talvez te falta a convicção de porquê tu precisa fazer aquilo, o porquê que a fisiologia exige isso, o porquê que a gente não pode jogar glúten, trigo, centeio, cevada, álcool,
açúcar, doce e derivados diariamente. Não tem como fazer. Qual é a chance hoje de eu comer Nissin miojo e pão com margarina? É zero. Não é próxima de zero, é zero, porque eu tenho convicção que eu não posso fazer isso. Marcelo, eu não consigo ser constante, não tenho consistência. Talvez tu não tenha convicção disso. Tá? Segunda coisa, digamos que agora a gente tem convicção. A gente tem convicção. Digamos que a gente tem convicção. Pô, Marcelo, tem convicção. Então agora, qual é a segunda coisa? Tendo convicção, o que a gente tem que ter agora? A segunda coisa, para a gente ter constância e consistência, depois de estar convicto, a segunda coisa começa com D. D. A segunda coisa começa com D, termina com O. E tem dois parênteses aqui que são complementares. Começa com D, termina com O. Sabe o que é? Depois que a gente tem convicção, a gente tem que desejar. A segunda coisa é desejo. Quer ver uma coisa? Desejo. Desejo. No momento em que eu era convicto de que eu queria ser cirurgião, eu desejava ter a rotina de cirurgião, operar, ter até o status do cirurgião, eu desejava. No momento que eu decidi ser magro, então eu estava lá com meus entre 93 e 98 quilos, aprendi, fiquei convicto de que era isso que eu tinha que fazer. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a desejar, eu desejei ser forte, ser magro, ser saudável, ser ativo, ter performance, eu desejei isso. Eu disse, meu Deus, cada dia que eu... Olha aqui, ó, sinceramente... Cada dia que eu acordava, eu ainda não tô magro, eu ainda não tô forte, eu ainda não tô magro, eu ainda tô gordo, eu tô barrigudo, eu ainda tomo remédio pro diabetes, eu ainda tomo remédio pra pressão, eu ainda não resolvi. Eu desejo, eu quero, eu desejo, o desejo. Se a gente tem convicção, mas não deseja, não adianta nada. Não, eu sei, Marcelo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei. Marcelo, eu sei o que eu tenho que fazer. Então por que tu não faz esse troço? Pois é, eu quero, eu quero, assim, Marcelo. Tá, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei. Tá, quanto tu quer ser magro? Quanto vale isso pra ti? Qual é o valor disso? Quanto vale pra ti poder correr, poder pular? Quanto vale não sentir dor? Quanto vale ter performance, viver bem, fazer sexo? Quanto vale ter qualidade de vida? Quanto tu deseja isso? Com que gana, com que força, com que raiva tu deseja esse troço? Porque se é mais ou menos, não vai. Se é mais ou menos, a convicção sozinha não faz nada. Saber o que precisa fazer, mas não querer o resultado do que precisa ser feito, não adianta nada. Não, eu quero ser cirurgião, eu quero ser conhecido como cirurgião, eu quero operar plástica, eu quero fazer parte da cardíaca, pô, eu quero ser forte, magro, saudável, eu quero ter dinheiro, eu quero... Quanto tu quer? E aqui alguém já botou, o que tá aqui é ardente, o desejo ardente, de arrepiar assim como eu tô arrepiado, ó. Arrepiar assim, ó. Não sei se você consegue ver. Arrepiar assim, ó. Assim. É um desejo ardente. É um desejo ardente. Não é um desejo frio, é um desejo quente, é um desejo ardente. Tem que ser para matar, tem que fazer a gente acordar todo dia e dizer assim, eu não acredito que eu não tenha esse resultado ainda, eu não acredito que eu não vivo assim ainda, eu não acredito que eu não vivo assim ainda, eu não acredito que eu não vivo assim ainda. Tem que ser assim. Marcelo, eu quero muito emagrecer, quero muito mesmo, assim, quero demais, sabe? Quero demais. Quero emagrecer, quero mesmo, assim. Viu como é que tá aí o índice da vacinação aí, hein? Como é que tá, hein? Chegou nos 75% aí, como é? Não, para, não é assim. Não é assim. Desejo ardente. Ou vontade, como é que completa? Vontade, qual é a característica da vontade das pessoas que têm sucesso, porque conseguem ser constantes e consistentes a partir dos atos que vêm da convicção? Vontade o quê? Vontade
Vontade inquebrantável. Vontade inquebrantável. Vontade inquebrantável. Tu pode não acreditar, mas eu ainda vou fazer isso, sabe que eu já fiz uma vez, eu emagreci, fui a 59 quilos, a Sabrina queria me matar, porque eu tava só costela. E eu tenho vontade de ainda fazer aquilo que o Dr. João Vitor fez de engordar e depois emagrecer. Tu pode não acreditar, mas assim, ó, se eu hoje voltasse, eu me acordasse hoje, com aquele corpo que eu tinha lá, com 93 a 98 quilos, tomando remédio, metformina, omeprazol, atenolol, já nem me lembro, losartan, bromazepam para os nervos que eu tomava. Se eu acordasse naquela situação, tu pode não acreditar, mas eu ia dormir e acordar todos os dias, dormir e acordar. Eu não acredito que eu tô assim, eu não acredito que eu tô assim, eu não acredito que eu tô assim. Eu ia me acordar no outro dia e fazer de novo. Eu não posso ser assim, eu vou emagrecer de novo. Tu quer ver uma coisa que me deixa louco hoje? Hoje eu tô bem, hoje eu tô forte, eu tô magro, eu tô bem. Pô, tô bem, tô como os pacientes que eu atendi hoje. Tô bem como vocês estão, vocês que já fizeram essa transição. Pô, hoje tô bem. Se eu me acordasse mal, eu ia dizer assim, todo dia de manhã eu ia me levantar assim, ó, o que eu vou fazer hoje? Eu vou acabar com isso, eu vou resolver isso. Vou fazer tudo que tiver. A Sabrina me conhece. Eu tenho que resolver uma coisa. Tem que resolver. Enquanto a gente não tem um desejo ardente, pode até estar convicto, pode até querer. Ah, mas não vai. Não vai. Eu acordaria de manhã, se eu tivesse na situação da maioria das pessoas que está buscando hoje emagrecimento, melhora da performance, melhora da qualidade de vida, se eu fosse tu, eu acordaria todos os dias com uma raiva do cão para resolver aquilo de novo. Não viver a vida como se tivesse tudo bem, empurrando isso com a barriga. Não, vou ver. Aí, imagina assim, ó, hoje em dia é feio, a gente fala, não pode falar muita coisa, tem muita coisa que eu quero te falar que eu não posso te falar. Uma pessoa acorda ali numa situação assim, super inflamada, obesa, vai se preocupar com outras coisas, vai ver assim, pois é, tem que ver agora, tem que comprar o caderno. Para tudo, pelo amor de Deus, para tudo que tu tá fazendo, resolve a tua vida, urgente, para, não fala sobre outros assuntos, não fala de amenidades, não fala do tempo, se o fulano vacinou, não vacinou, se a mulher da novela do BBB, para de falar de outra, resolve a tua vida, urgente. Marcelo, eu tenho 40 quilos para perder, eu tenho 100 quilos para perder, então começa agora, não para mais até resolver isso, agora, tem uma vida incrível, uma vida top para viver. Tu vai te preocupar se o cara ganhou a prova do BBB, tá com 140 quilos. Para tudo agora para. Agora. E amanhã acorda e resolve de novo. Direto, urgente. Tá? E a outra coisa, alguém já botou aqui. Alguém já botou. A outra coisa começa com D. Termina com ão. Começa com D, termina com ão. E tem um prefixo aqui que pode entrar ou sair. O que é a terceira coisa? Então eu já estou convicto. Armado da maior força que tem, que é a vontade inquebrantável de mudar, o desejo ardente. A segunda coisa é a decisão versus indecisão.
Decisão versus indecisão. Quem é indeciso não consegue. O que, Marcelo? Qualquer coisa. Complete. Quem é indeciso não consegue, complete com qualquer coisa. A pessoa que vai ter sucesso se joga sem saber o que vai acontecer. Sem saber. Se tá indeciso, não tem constância, não tem consistência, não tem resultado. Decisão. Está decidido? Está decidido. É isso, é isso. Acabou. Não tem mais outra chance. Acabou. Enquanto tiver indecisão, não vai sair do lugar. Ai, Marcelo, eu quero, eu entendo tudo mais, mas eu não consigo ter constância, eu não consigo ter consistência. Não decidiu ainda que é só essa possibilidade que tem. Quer ver como é que a gente entende? Tem um exemplo clássico que eu dou sempre sobre decisão, que é a questão de, por exemplo, fazer uma faculdade, entrar para a universidade e fazer uma faculdade. Ninguém sabe se vai ter prova fácil, se vai ter trabalho, se o professor vai ser legal ou não vai ser legal. A pessoa decidiu ser dentista, ela não decidiu o tipo de prova que vai fazer, ela não decidiu que tipo de professor vai ter, ela não decidiu que caminho ela vai percorrer, ela decidiu uma coisa, ser dentista. Ela decidiu uma coisa, ser médico. Ela decidiu ser uma coisa, profissional liberal que trabalha na área de financeira, num banco. Ela decidiu um negócio. Como ela vai fazer, não interessa, faz, porque já está decidido. A pessoa que emagrece é aquela que entra para um processo de emagrecimento como quem fez vestibular e passou. Tá, e agora? Agora tu vai ser magro. Como? Eu ainda não sei, mas isso já está decidido. Quer ver? Isso é clássico, clássico. Quem já fez vestibular sabe. A gente pergunta para uma pessoa assim, ó, você está fazendo vestibular para quê? Ah, eu botei ali nas áreas, eu botei história, botei medicina e botei educação física. Tá de brincadeira comigo, né? Tá, como assim? Tá, mas com o que tu te identifica? Não, eu ainda não descobri, eu tô aqui trabalhando essa questão aí, tô querendo ver, né? Jesus, apaga a luz. Como assim? E do outro lado, do lado dela tem uma mulher engolindo as apostilas, comendo as apostilas, porque toda a família dela é geóloga e trabalha na área e ela quer ser geóloga. A pessoa tá comendo o livro, tá comendo, tá dormindo e acordando pensando nisso. E a outra marcou ali, história, geografia e matemática. Tá louco? Pelo amor de Deus. Convicção do que se quer, desejo ardente pelo resultado e uma decisão voltada para o que se quer, de modo inegociável. Me arrepio, tá louco? Pelo amor de Deus. Que assim se constrói qualquer sucesso, qualquer coisa. Decide qualquer coisa da tua vida. Eu tô falando sobre emagrecimento, tô falando sobre saúde, tô falando sobre constância para a gente construir uma vida top, ter um corpo legal. Por que é importante ter um corpo legal? Para a gente poder curtir essa vida top por bastante tempo, ou por a gente curtir o máximo o tempo que tiver. Só que isso é para qualquer área da vida, disparado. Tem coisas orgânicas, coisas físicas, coisas metabólicas que atrapalham o desempenho e a constância e a consistência na mudança do estilo de vida, no emagrecimento. Tem. Por exemplo, ó, não é raro eu encontrar no consultório gente que me diz assim, ó, eu tô indo bem, mas, poxa, eu não tenho energia, eu acabo não sendo constante, não tendo consistência porque eu não tenho energia, eu tô sempre quebrado, Marcelo, tô sempre quebrado. E é sabido, por exemplo, que se a pessoa tem resistência à insulina, a insulina não funciona, precisa de uma insulina muito alta para conseguir controlar a glicose. A insulina é um hormônio anabólico por excelência, significa que a insulina armazena. Armazena o que, Marcelo? Armazena tudo. Armazena a energia. Quem tem insulina cronicamente alta não tem energia.
Quem tem insulina cronicamente alta está quebrado. Quem tem insulina cronicamente alta não conseguiria estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, falando eloquentemente, tendo somente almoçado hoje. Esse vídeo está sendo gravado ao vivo às 20h55, às 8h55 da noite, e hoje eu só fiz uma única refeição, que foi o almoço. Como é que eu poderia ter essa energia assim com insulina cronicamente alta? Não, quem tem insulina cronicamente alta, resistência à insulina, está sempre quebrado, porque a insulina ela sequestra energia. Então, às vezes a gente até tem convicção, às vezes a gente quer, aí tomou a decisão, mas está patinando porque está doente. Porque está doente. Isso é digno, é verdadeiro, tá tudo bem, não tá errado, tá tudo legal. A gente precisa buscar então. Então faz uma autoanálise e te pergunta qual o teu grau de convicção, o quanto tu realmente deseja o resultado daquilo que tu tá te propondo a fazer e qual o teu grau de decisão ou indecisão e se tu responder tudo isso e assim, meu Deus, eu preciso, mas não consigo. Talvez seja orgânico, talvez seja metabólico. A insulina sequestra a energia, deixa a gente sem vontade de sair da cama, vontade de deitar para dormir, não tem vontade. A inflamação crônica também, inflamação crônica faz com que a gente fique cansado. Inflamação crônica é quando os tecidos estão muito agredidos por conta da alimentação ruim, do sedentarismo, do sono inadequado, do estresse crônico, do fumo, do álcool. Isso faz com que a gente fique cronicamente inflamado. A inflamação crônica é como se fosse um fio desencapado drenando a nossa energia e não consegue se sentir bem. Isso nos exames a gente vê, por exemplo, a gente vê proteína C reativa ultrassensível nas alturas, maior do que 1, eventualmente bem mais alto. Fator antinuclear reagente, eventualmente com títulos, números altos. VHS, fibrinogênio, homocisteína, hemoglobina glicada, ferritina. Às vezes a gente pega um exame e diz assim, meu Deus do céu, pegando fogo. Não tem como ter muita performance com pouca saúde. Então, eventualmente, a gente tem que ver bem como a mente está e melhorar o corpo para o corpo conseguir acompanhar. Outra coisa é a questão de que o manejo do estresse e presta atenção aqui. O manejo dos hormônios ligados à força de vontade. Força de vontade é um evento hormonal. Força de vontade é um caminho de duas mãos entre o pensamento e a materialização do pensamento na forma de hormônios e os nossos hormônios e como eles influenciam o nosso pensamento. A força de vontade é um caminho de mão dupla. E os hormônios envolvidos na força de vontade incluem a dopamina, incluem a serotonina, a melatonina. Existe um eixo muito importante do controle da força de vontade que é relacionado ao sono reparador. Isso tem a ver com a exposição ambiental do dia. A gente pegar sol, sair de dentro de casa, ambiente aberto, pisar no chão de pé descalço, ter contato com a natureza e dormir bem à noite. Uma noite de sono reparador é importante demais, por um outro motivo também, além do controle do sono reparador, um papel importante do sono reparador na materialização da vontade. Eu já vou te falar isso. Mas a dopamina é o hormônio que nos dá ímpeto, que nos dá vontade, que nos tira da cama, que nos faz largar tudo, que faz o Marcelo se atirar na piscina gelada, que faz se demitir, que faz... A dopamina faz isso. E aqui a gente tem um problema muito grave, que a internet nos produz, porque a internet ela é voltada para chamar a tua atenção. O feed do Instagram, os vídeos do YouTube, TikTok, vídeos curtos, o prazer e recompensa de curto prazo super excita os receptores de dopamina, de modo que não é mais qualquer coisa que faz com que a gente tenha desejo, tesão na vida. A gente está usando muito o celular, conseguindo muita recompensa rápida, videozinhos, hahaha, curtidinhas, comentários, coisinhas assim. A gente fica preso ali e acaba que falta dopamina e receptores de dopamina para nos dar o ânimo de fazer o que a gente precisa fazer na vida real. O que eu ia te falar da questão do sono e tem a ver com essa questão de gastar a força de vontade é que a força de vontade ela atua no sistema nervoso
como se fosse um elástico, assim, um elástico. Tem gente que diz que a força de vontade é como se fosse um músculo. Tem prazo de validade, assim. A gente quebrar hábitos, deixar de ser quem é, se transformar em outra pessoa, envolve conscientemente deixar de fazer algumas coisas e fazer outras coisas. E a gente precisa, até que isso seja automático, a gente precisa do intermédio da vontade lúcida e consciente. Eu comeria um doce, vou comer uma fruta. Eu pediria uma pizza, vou comer uma carninha grelhada. Eu beberia refrigerante, vou tomar água com gás. Precisa do intermédio da vontade lúcida, só que isso tem prazo de validade. A gente não aguenta trabalhar lucidamente o tempo todo, tomando decisões que dependam da vontade. É por isso que a maioria das pessoas se queixa que no fim da tarde a pessoa consegue aguentar bem durante o dia, a gente consegue ter vontade, ter motivação durante o dia, e chega no final do dia, 6 da tarde, Marcelo, eu chego em casa cansado, com fome, eu fiz tudo direitinho, mas chega no fim da tarde eu não consigo me aguentar. Por quê? Porque gastou a força de vontade. É estranho falar isso, né? Gastou a força de vontade. Chega lá no finalzinho do dia, não tem mais força de vontade para conseguir segurar aquela última chance que teria de não comer uma bobagem, de ter ido para academia. Gastou, não consegue mais. Não tem mais dopamina, não tem mais cortisol. Chega lá no final, pronto, jogou tudo a perder, comeu bobagem, ficou vendo filme até tarde, não adiantou nada. Aí acaba com a chance que tinha de recuperar isso, porque como é que a gente aumenta a duração da força de vontade? A gente aumenta reparando a força de vontade, treinando. Força de vontade tem gente que diz que é como se fosse um músculo. Treina. A força de vontade vai ganhando poder. Vai conseguindo então fazer coisas que não conseguia fazer por intermédio do treinamento. Mas o sono reparador zera, reseta a força de vontade. Então a gente tem que otimizar a qualidade do sono. Quem não dorme não emagrece, quem não dorme não tem sucesso, quem não dorme não consegue ter constância e consistência, porque para deixar de ser quem é precisa ter muita força de vontade, e se a gente não dorme bem, ela gasta cedo e não consegue nos entregar um resultado no longo prazo. Certo? Tudo entendido?